começando mais uma edição do Hora Extra que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Apesar da boa oferta, conseguir uma vaga de estágio não é tarefa simples. Especialistas dão dicas de como enfrentar a seleção. O setor de construção civil é o que mais vai contratar no próximo trimestre em Goiás. E as conquistas das mulheres no trabalho e no combate à violência são abordadas no quadro de entrevistas. A missão de se tornar estagiário é difícil, mas não impossível. O número de vagas é alto e vencer a concorrência exige muita disciplina e estudo. Veja no Fique Sabendo. Entrar no mercado de trabalho não é fácil, ainda mais quando se trata de jovens sem experiência. Uma boa chance para se dar o primeiro passo rumo ao mundo profissional é o estágio. Não faltam vagas para estudantes de cursos técnicos e acadêmicos que estejam se preparando para o mercado de trabalho. Guilherme Gondim, 21 anos, está no 5º período do curso de Relações Públicas. Já na sua 3ª experiência de estágio, Guilherme considera que o aprendizado tem sido valioso. O estágio ele seria a iniciação dentro do mercado de trabalho, né? O estágio ele vai te dar toda a experiência necessária para quando você já estiver formado, você já poder atuar na área de trabalho e ter um currículo para poder apresentar para o empregador que você, da empresa que você esteja querendo entrar, né? Apesar da boa oferta, conseguir uma vaga de estágio não é tarefa simples. A concorrência é grande e o estudante precisa seguir todos os procedimentos formais de uma contratação, que envolve seleção, entrevistas e avaliações. Segundo especialistas, as organizações hoje têm interesse em contratar estudantes e investir no crescimento profissional dos jovens. Para Tarcísio Domingos, supervisor do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, o processo é comparado a uma troca. A organização proporciona a oportunidade de aprendizado e os jovens entram com a vontade de crescer. O estágio ele se tornou aí uma experiência muito válida por ser uma troca. Alia interesses da empresa aos interesses do estudante, dando condição de empregabilidade para esse estudante e formando colaboradores para as empresas. Os principais objetivos do estágio para o estudante é que ele possa alinhar a teoria que ele vê nos bancos de escola à prática da empresa. Para a empresa, nós podemos frisar como principal ponto a possibilidade da formação dos seus colaboradores através do Instituto Estágio. Contrata-se um estudante que pode ficar como estagiário por até 2 anos. Nesse período ele adquire prática, adquire experiência e normalmente é efetivado na empresa ao final do estágio. Logo após o primeiro semestre de curso, tanto do ensino médio, educação superior ou profissionalizante, o estudante já pode começar a procurar um estágio. Uma boa opção para tentar uma vaga é se inscrever num agente de integração, como o CIEE, IEL e F-Estágio. Eles são responsáveis pelo processo de triagem e contratação de candidatos. Antes de se candidatar a uma vaga, procure saber sobre a empresa e o perfil exigido pelo mercado de trabalho. Cursos de capacitação e comportamentais são uma excelente ideia para você se preparar para entrevistas e processos seletivos em geral. Invista também em cursos de línguas e outras atividades extracurriculares. Com a estabilidade da economia, o setor de construção civil continua crescendo em todo o país. E em Goiás não tem sido diferente. O segmento será o que mais vai abrir vagas de emprego no próximo trimestre. Para onde se olha em Goiânia, o que se vê são grandes construções. O mercado em expansão, a localização privilegiada e a melhoria no poder aquisitivo dos goianienses têm feito da cidade um terreno fértil para a construção de novos empreendimentos. O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Goiás estima a criação de mais de 3.000 novos postos de trabalho nos próximos 3 anos. É interessante trabalhar na construção civil.
porque o canteiro de obras está bem mais humanizado, bem salutar. Os salários são convidativos, então os salários estão bem atrativos, estão ganhando bem mais do que a média salarial do comércio. Então as pessoas podem e devem procurar construção civil. Ainda segundo o Sinduscom, o Estado deve terminar o ano com mais de 40 mil funcionários nos canteiros de obras. A construtora responsável por esta obra tem empreendimentos atualmente em Brasília e aqui em Goiânia e emprega cerca de 1.700 trabalhadores. A previsão para este ano é lançar mais 3 edifícios com a geração de mais de 1.500 empregos. O crescimento no número de vagas pode esbarrar na falta de mão de obra qualificada. O gerente de recursos humanos de uma das principais construtoras do estado revela que a empresa já sofre com o problema e que a saída é investir em cursos para os funcionários já contratados. Realmente está muito difícil hoje, não está tendo mão de obra qualificada. Mas a própria empresa qualifica vários profissionais que ajudante, na realidade, aquele servente ajudante que realmente quer ser um profissional. Dentro das próprias obras, nós temos pessoas que fazem os treinamentos com eles e qualificam esses profissionais para chegar realmente um bom profissional e já para continuar na empresa. E um bom exemplo disso é Walter Lucas. Ele foi estagiário da empresa por 1 ano e meio e assim que saiu da faculdade, há pouco mais de 2 meses, foi contratado como engenheiro civil. Eu procurava fazer o melhor serviço como se fosse um engenheiro dentro da obra. Então, sabia da dificuldade, que o mercado está bom, mas também não é tão fácil assim a gente já ser contratado direto, assim como eu fui. Trabalhar para tentar melhorar mais ainda. O momento da construção civil em Goiás é tão bom que as oportunidades de emprego e também de qualificação superam o número de trabalhadores. Olha, nós temos feito convênios com o Senai para qualificar essas pessoas para a construção civil. O Senai está sempre abrindo vagas, abrindo cursos, e são cursos rápidos. 2, 3 meses estão aptos a trabalhar como pedreiros, e o pedreiro hoje é um profissional respeitado. Só falta a iniciativa do trabalhador. No próximo bloco, conversamos com a secretária estadual de Política para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, Gláucia Teodoro Reis. Voltamos já. As estatísticas apontam que as mulheres em todo o mundo ainda lutam pela obtenção de direitos iguais. Mesmo com indicadores de escolaridade superiores aos apresentados pelo sexo masculino, elas ainda ganham salários inferiores aos dos homens, uma diferença de 27,7%, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas essa realidade está se modificando. Hoje a mulher brasileira tem se destacado em papéis fundamentais na política, no setor público e na iniciativa privada. Para fazer uma análise desse novo contexto, está conosco a secretária estadual de Políticas para Mulheres e Promoção de Igualdade Racial, Gláucia Teodoro Reis. Doutora Gláucia, obrigada pela presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço e é um prazer participar desse programa. Doutora Gláucia, existe uma diferença na remuneração entre homens e mulheres de cerca de 27%. Qual o motivo dessa diferença salarial? Bem, são vários os motivos. Em primeiro lugar, e o dado mais importante, é que a mulher inseriu no mercado de trabalho recentemente. Nós tivemos nas décadas de 70 a 80 um incremento de 90% da mulher trabalhadora, ou seja, comparativamente em relação ao homem, a mulher há poucas décadas atua no mercado de trabalho. Essa é a principal razão de ter essa diferença salarial. Por quê? Porque o mercado sempre foi masculino. Então, nesse sentido, a mulher com certeza, a partir das próximas décadas, vai galgando o seu espaço, seja
no mercado de trabalho privado ou público e com certeza esse salário será igualado. Mas ainda existe uma questão discriminatória com relação à mulher? Existe e assim, como eu falei, aquele foi o primeiro ponto. O segundo ponto é porque a mulher, ela sofre uma série de discriminação. Basta analisarmos a mulher no contexto do poder público ou do poder privado, seja ela ocupando cargos nos primeiros escalões do poder judiciário, do poder legislativo ou do executivo ou nas grandes empresas. É uma minoria da mulher participando ainda nesse nível de poder. E um dos motivos é essa discriminação, porque afinal, mesmo ela estando inserida no mercado de trabalho, nos escalões inferiores nós temos uma participação enorme da mulher. Basta ver no próprio Poder Judiciário que a mulher ela ingressa no concurso público igualmente, né, no mesmo patamar que o homem. Mas quantas mulheres ocupam os tribunais de justiça do Estado, regionais ou tribunais superiores? É um número bem inferior se comparado ao número de juízes. Então, nesse sentido, essa é a segunda questão, que é a questão da discriminação. Nós, na nossa secretaria, pretendemos fazer inclusive uma pesquisa científica para entender essa realidade, também por que a mulher, às vezes, fica no posto, permanece nos postos intermediários, mas também ela própria não busca esse espaço de poder. De mando. Então nós temos uma situação também particular, porque a mulher, ela vivencia uma série de situações. A mulher é dona de casa, ela é mãe, ela é trabalhadora, e o homem não. O homem canaliza seus esforços profissionais num único segmento, ele não está preocupado se fez ele ou não se divide. Ele não se divide. E a mulher, muitas vezes, por essa amplitude de trabalho, de atividades, ela recua da posição. Às vezes ela deixa, quantos exemplos nós já vivenciamos, que a mulher deixa um cargo de mando para ficar com os filhos. Então é uma situação particular de gênero também. Seria a questão de existir ainda uma cultura de subordinação, ou ainda de que a responsabilidade da família é só da mulher? A questão é cultural também. Com certeza é uma questão cultural, e que o homem ainda, principalmente o homem brasileiro com uma história machista, ele ainda não assume verdadeiramente as atividades domésticas compartilhando com a mulher. Cabe ainda à mulher a responsabilidade da casa e da maternidade. Quais as maiores conquistas da mulher no século XX e agora no século XXI? Houve vários avanços. O principal é a questão da escolaridade. A mulher ocupa hoje nas universidades, em muitos cursos superiores, a maioria, e nos cursos de pós-graduação também, seja lato sensu ou estrito sensu. Então, essa eu creio que é o principal motivo ensejador da mulher participando ativamente do próprio mercado. Mas muitos desafios ainda teremos pela frente, que é a inserção dessa mesma mulher que está nas universidades participar dos níveis, de todos os níveis de poder. Por exemplo, no Poder Legislativo, nós temos no estado de Goiás, na Câmara dos Vereadores, 2 mulheres. No Senado Federal, 1 mulher. Isso em relação ao estado de Goiás. Na Câmara dos Deputados Federais também o número é ínfimo. Foi feita uma pesquisa nos principais países aqui da América Latina. O Brasil, ele está atrás da Colômbia, da Argentina, do Peru em relação à participação da mulher no poder legislativo. Então, talvez esse seja o grande desafio que nós chamamos, que é o empoderamento da mulher, trazer essa mulher num nível igualitário com os homens ocupando esses cargos. Doutora Gláucia, para combater a discriminação proveniente da cultura da subordinação, que já existe, que impera por séculos sobre a mulher, o que é necessário?
Olha, nos anos 90, os governos federal, estaduais e municipais iniciaram as suas políticas públicas destinadas à mulher. E isso é muito importante, que o governo ele direcione e priorize políticas de gênero, porque o movimento social ele tem a sua grande importância no sentido da articulação das mulheres em prol de determinadas causas. Mas o governo, aliado ao movimento, é importante que ele estabeleça políticas públicas com continuidade, de forma que, a partir dos governos subsequentes, essas atividades, esses programas em relação à mulher, eles tenham a continuidade que é necessária. Que programas seriam esses? Porque, na verdade, a questão da mulher é uma questão transversal. Ela perpassa todas as áreas às quais o poder público atua. A questão da saúde, a questão da educação, a questão da cultura, da segurança. Então, muitas vezes, eu que sou secretária, as pessoas me perguntam qual que é o sentido de ter uma secretaria, exatamente se essas políticas são desenvolvidas em tantas áreas distintas. Mas aí é que está a importância do poder público ter criado essas instituições, no sentido de agrupar e para tratar uma questão que é desigual, no sentido de tentar igualar, equilibrar a situação com o próprio homem. Por isso que, obviamente, não vai existir uma instituição destinada a políticas para homens, porque o homem ele tem a sua história dentro as suas políticas, dentro de todas esses organismos, sem um problema da discriminação. A mulher não, a mulher sofre violência doméstica, então nós precisamos de programas para segurança. A mulher tem as suas questões específicas na área de saúde, a questão da maternidade, a própria feminização da AIDS. Enfim, a mulher sofre uma desigualdade latente. Então, o sentido da criação desses organismos é esse, para que a mulher, para que haja o equilíbrio, como você mesma colocou. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre inserção da mulher no mercado de trabalho e sobre política de igualdade de gêneros com a secretária estadual de Políticas para as Mulheres e Promoção de Igualdade Racial, Gláucia Teodoro. A senhora poderia destacar quais políticas existem no estado de Goiás? Olha, nós temos como prioridade alguns eixos. A questão da saúde, da educação e da segurança. Essa secretaria, ela não é só uma secretaria que cuida da questão da mulher, porque ela é uma secretaria mais plural, que trabalha também a questão da igualdade racial e da diversidade sexual. São áreas importantes da sociedade porque trabalha fundamentalmente com as emoções. Ontem nós vimos um dado divulgado, por exemplo, a questão da homofobia que tem crescido, né, no nosso país. Então, essa nossa secretaria, ela também trabalha com os segmentos LGBT e nas mesmas linhas de ação, educação, segurança e cultura e saúde. Então, nesse sentido, nós temos essa pluralidade de ações em situações as quais a população, ou parte da população, sofre uma grande discriminação. Então, esse é o nosso objetivo mesmo, de tentar equilibrar a situação dessas pessoas que sofrem um processo de discriminação muito grande aí no seio da sociedade. O governo deve estimular a iniciativa privada a tomar medidas de promoção da igualdade racial e de gêneros? Claro, e também, principalmente na questão de gênero, igualdade racial e diversidade sexual. Nós, aqui no estado de Goiás, nós estamos buscando parcerias com o setor privado para desenvolver políticas, principalmente no que se refere à capacitação. Por exemplo, a mulher, nós temos aí um enfrentamento à violência
Nós levantamos esses dados, a mulher busca o setor público no sentido da garantia dessa própria segurança, mas depois para onde ela vai voltar? Para a própria casa que sofreu a violência doméstica, porque ela não tem outra saída, ela não tem uma casa para morar. Então, aliado à questão do enfrentamento junto às delegacias e junto ao Poder Judiciário, o poder público, junto com a iniciativa privada, tem que promover cursos de capacitação para que essa mulher insira no mercado de trabalho e tenha sua renda própria, para que não dependa e não seja mais vítima desse agressor. A senhora assumiu a Secretaria de Política para as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial há poucos meses. Quais são os desafios da Secretaria para os próximos anos? O primeiro desafio nós já vencemos, porque o nosso governador ele tem uma sensibilidade enorme em relação a essas questões, as quais a Secretaria desenvolve seu trabalho, e já no primeiro mês ele aprovou a criação de uma nova estrutura orgânica da Secretaria. Nós éramos uma secretaria extremamente pequena, cujos organismos internos não possibilitavam o desenvolvimento das políticas e da articulação com o próprio governo federal e com os governos municipais. Tamanho era essa estrutura reduzidíssima da secretaria. Nós apresentamos um projeto, o governador aprovou. Hoje eu falo que nós somos uma secretaria de médio porte, deixando de ser aquela estrutura de menor importância no governo do estado, para que nós possamos efetivamente desenvolver políticas através dos órgãos e não através de pessoas. Nós criamos, por exemplo, a Coordenadoria LGBT. Então, quando nós sairmos da secretaria, existe um órgão que vai dar continuidade aos programas direcionados a esses segmentos. Nós temos um centro de referência, que é um centro de atendimento ao público nas áreas jurídica, psicológica e social, atendendo todo esse nosso público-alvo. Esse centro de referência, ele encontrava-se praticamente desativado, é uma bela estrutura física que nós recebemos, mas não tínhamos servidores suficientes para esse trabalho. Nós já estamos fazendo convênios com as universidades, nessas 3 áreas que eu já coloquei, para que efetivamente nós possamos assegurar à sociedade esse trabalho nessas áreas importantes. A responsabilidade do combate à discriminação racial, homofóbica e de gênero não é só do governo do estado, mas também da União e das prefeituras. A Secretaria pretende realizar mais convênios com órgãos federais, estaduais e municipais para ampliar a política contra a discriminação? Sim, nós já fizemos contato tanto com a ministra da Igualdade Racial quanto com a ministra das Mulheres e também estamos buscando uma audiência com a ministra dos Direitos Humanos. As 2 primeiras ministras que eu mencionei vieram até aqui numa comemoração nossa do 8 de março, o que demonstrou sensibilidade e atenção ao estado de Goiás. Elas acenaram a possibilidade de aprovação de novos projetos. Nós temos hoje 7 projetos em andamentos e principalmente nos aspectos da garantia da segurança e capacitação. Mas nós queremos apresentar novos e em relação à questão da igualdade racial não tem nenhum projeto em andamento, mas a ministra, primeiro que ela achou muito importante nós já termos apresentado as nossas principais linhas de ação. E ela também colocou que, sendo Goiás um estado que teve a preocupação de criar essa secretaria e reestruturá-la, com certeza será uma região que ela vai priorizar. E isso nos deixou extremamente satisfeitos, porque são áreas sociais e tendo uma presidenta, né, que dirige o nosso país, com certeza os recursos vão ser mantidos. E foi o que nos foi falado, que esses poucos cortes sofrerão e nossos projetos terão prioridades dentro dessas áreas federais. Ok. Eu conversei com a doutora Gláucia Teodoro, que é secretária estadual de Política para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial do estado de Goiás. Doutora Gláucia, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra e sucesso.
Eu é que agradeço e nós nos colocamos à disposição na secretaria para qualquer eventualidade, para esclarecimentos e para que a sociedade conheça os nossos propósitos. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Maiores informações, siga o TRT pelo Twitter e Facebook.